Fala, meus craques e amantes do futebol. Rapaz, que Copa do Mundo de clubes foi essa, hein? Que final surpreendente foi essa? Bom, antes de tudo, espero que estejam gostando do canal Conversas Aleatórias e o Conversas Aleatórias de hoje será sobre este Mundial de Clubes, esta Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, a primeira Copa do Mundo de Clubes, tá certo? Com um formato semelhante a uma Copa do Mundo normal de seleções. Cara, eu imaginava que ia surpreender, mas não tanto assim. Que foi isso, hein? Essa Copa do Mundo. E que final foi essa que surpreendeu, bora dizer que mais de 90% das pessoas no mundo todo? Não venha dizer que não surpreendeu, porque surpreendeu sim. Mas, para soltar uma gracinha, só posso dizer uma coisa. Meu Real Madrid foi vingado. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Real Madrid oscilou, viu? Tava bem, depois terminou muito mal. Bom, para vocês terem uma ideia, para fazer esse vídeo, tive que fazer umas anotações nesse caderno aqui. Olha rapidamente aqui para me dar uma, uma luz do que eu posso falar, porque teve muitas coisas boas nesse Mundial. Caramba, não tenho como expressar não. Assim, posso dizer que essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nesse formato, a primeira Copa do Mundo de Clubes. Os torneios anteriores, que eram sempre realizados no final de cada ano, passaram a se chamar, já passou a se chamar desde o ano passado de Intercontinental, tá certo? Então, os outros clubes são campeões mundiais assim, vão ser considerados campeões intercontinentais, tá certo? Então, o Real Madrid é o maior campeão intercontinental, com 9 títulos. Os segundos maiores campeões intercontinentais com 4 títulos são o Milan da Itália e o Bayern de Munique, tá certo? Mas vamos lá, cara, não sei qual é a palavra que você vai dizer para essa Copa do Mundo, mas só posso dizer que foi incrível, extraordinária, espetacular. Boa parte dos jogos que eu assisti, eu acho, tirando um ou outro, posso dizer que 98% dos jogos que eu consegui assistir e que eu pude assistir, cara, foram nota 10. Nota 10. Não dá pra dar uma nota menor, não. Não venha. Eu sei que cada um vai ter sua opinião tal, mas que coisa foi aquela? Jogos incríveis na primeira fase, surpresas que houve na primeira fase, muito chororô de clube europeu, de alguns clubes europeus aí, não foram todos. E que venhamos e convenhamos, alguns clubes fez falta no Mundial que nem esse, como por exemplo Barcelona, que vem numa crescente espetacular. A própria Juventus mesmo, que já fez muita frente aí. O Arsenal, que vem jogando bem. O Liverpool. Mas enfim, vamos ver agora como vai ser o Mundial de 2029 e que pode ser realizado aqui no Brasil, hein? Vamos lá, a FIFA está analisando. Mas vamos lá. Jogos da primeira fase que para mim foram ótimos, excelentes. Inter Miami e Palmeiras. Inter Miami e Palmeiras. Cara, quase o Inter Miami bota um Palmeiras assim numa complicação difícil, viu? Uma complicação difícil. Mas Palmeiras passou em primeiro. Inter Miami começou ganhando 2-0 e o Palmeiras arranjou forças no final do segundo tempo e empatou com o Inter Miami. Vamos lá. Outro jogo, o mais surpreendente para mim, pelo menos dessa primeira fase, Botafogo e PSG. O todo poderoso PSG que
para muitos, até ontem, antes das 4 horas da tarde, era considerado o melhor clube da atualidade, o campeão da Champions, que vinha aterrorizando grandes clubes, tá certo? Botafogo ganha de 1-0 do PSG, Boca e Benfica, Boca abre 2-0, Benfica empata no final. O Benfica ganha na última rodada do Bayern de Munique, jogando o Bayern de Munique para segundo lugar no seu grupo. E o Bayern de Munique cai no chaveamento que tinha o PSG, um chaveamento difícil, viu? Deixa eu ver, Flamengo e Chelsea, 3-1, Flamengo ganhou do Chelsea. Cara, que feito, viu? E ganhando de virada e jogando muito mesmo. Monterrey e Inter de Milão. Monterrey saindo na frente, na então segunda maior potência do futebol para muitos, até antes desse Mundial, era a Inter de Milão. Levou aquele 5-0 do PSG, mas ainda era a Inter de Milão que eliminou o Barcelona. Empatou em 1-1 com o Monterrey, golaço de Sérgio Ramos de cabeça. Deixa eu ver. Fluminense e Borussia, que o Fluminense merecia sair com a vitória. Empatou com o Borussia em 0-0. Real Madrid e Al Hilal foi 1-1, mas meu amigo, Al Hilal merecia ganhar, viu? Se não fosse Courtois levou o Real Madrid várias vezes de umas complicações aí, viu? Inter Miami botando o Porto pra fora, mandando o Porto praticamente para casa, ganhando de virada do Porto 2-1 e com um golaço de falta de Messi. Meu amigo, que primeira fase. Eu não estou lembrado agora de outros jogos, não consegui anotar aqui, mas que primeira fase. Porto caindo logo de cara. Inter Miami passando em segundo e quase jogando Palmeiras para segundo lugar. Ia passando, por pouco não passou em primeiro, viu? O Inter Miami, time de Messi e Soares. Deixa eu ver aqui. Al Hilal passa no grupo do Real Madrid. O Hilal, o surpreendente foi porque o Al Hilal era meio que favorito, meio que não para a segunda colocação, mas muitos colocaram o Pachuca ou RB Salzburg, porque sempre tem aquele negócio que os europeus e tudo mais. Mas o Al Hilal passa, RB Salzburg cai fora e o Pachuca cai fora perdendo para o Al Hilal, viu? Deixa eu ver. Boca Juniors e River Plate, decepções. Decepções. Para mim, esse é o pior Boca Juniors que eu já vi na história. Se classificou no Mundial tal, porque se classificou para o Mundial porque realmente outros clubes aqui na América do Sul no ranqueamento estavam ruins, viu? E porque o Brasil já tinha 4 representantes por terem ganhado o Libertadores. Aí Boca Juniors e River se classificaram, mas foram horríveis. Tinham até uma certa esperança de surpreender, mas caíram fora. Os brasileiros todos passaram da primeira fase. O Palmeiras capengou. Botafogo ganhou do PSG, mas depois capengou um pouquinho contra o Atlético de Madrid, perdeu para o Atlético de Madrid. E passou em segundo, né? PSG em primeiro, tal. Enfim, até então era o jogo surpreendente, né? PSG e Botafogo. Deixa eu ver. Mas mata-mata chegou. Palmeiras e Botafogo. Olha, embate brasileiro. Mas, meu amigo, sou brasileiro, mas eu tenho que dizer. Assim, qualquer um que passasse pra mim tava ótimo, mas não foi um bom jogo. Foi horrível. 1-0 pro Palmeiras, mas pra mim um dos piores, se não o pior jogo das oitavas de finais. Desculpa aí, meus amigos palmeirenses ou botafoguenses, mas foi horrível. Foi horrível. Botafogo, todo mundo esperava muito contra o Palmeiras, mas sei não, só foi aquele negócio. Surpreendeu o PSG e ficou naquilo mesmo. Deixa eu ver outra coisa. Fluminense, o time brasileiro que mais surpreendeu e que antes do Mundial ninguém dava nada pelo Fluminense. Se alguém apostou contra o Fluminense quase sempre. E até os que não apostaram diziam, rapaz, eu acho que o Fluminense chega nas oitavas de finais e
e só. Mas o Fluminense, meu amigo, foi até a semifinal. O Fluminense eliminou o Inter de Milão. Eliminou o Al Hilal. O Al Hilal foi o time que eliminou o City nas quartas de finais. O Manchester City de Guardiola. Veja isso. O Fluminense só perdeu para o Chelsea. Isso porque ainda deu uns vacilos contra o Chelsea. Que poderia... Sim, o Chelsea jogou melhor. Eu sei. Mas poderia ter feito um golzinho ali, ou quem sabe até ter empatado, se aproveitasse as oportunidades. Enfim, mas o Fluminense está de parabéns, viu? Dos brasileiros foi o que foi mais longe. O Flamengo passou em primeiro no grupo que tinha o Chelsea, mas o Flamengo só ia pegar pedreira. Pegou o Bayern de Munique logo de cá nas oitavas de finais, perdeu de 4-2. Teve um momento que realmente o Flamengo jogou muito bem, mas perdeu de 4-2. Mas se passasse, ia pegar o PSG nas quartas de finais. E bom, pô, e se passasse do PSG, bora pensar numa melhor situação. Se ainda ia pegar o Real Madrid numa semifinal e correndo um risco de pegar novamente o Chelsea na final, ou quem sabe até mesmo um clássico contra Botafogo, contra o próprio Fluminense que foi longe. Realmente a vida do Flamengo não ia ser fácil. Mas, vai dizer assim, o Flamengo, dentro do possível, jogou bem. Na primeira fase foi excelente, segunda fase, assim, as oitavas de finais, tentou surpreender o, o Bayern de Munique, mas não deu. E vamos lá, falar do PSG, o temido PSG que meteu 5-0 na Inter de Milão na final da Champions League. E o PSG, por ter sido campeão dessa Champions League desse ano, já está classificado para o próximo Mundial, tá? Independente de ranqueamento ou qualquer coisa. Mas vamos lá, PSG, tirando o jogo contra o Botafogo, PSG meteu sacode em todo mundo, tá? 4-0 contra o Atlético de Madrid. Não me lembro, ganhou lá do time do lado dos Estados Unidos, acho que foi o Seattle Sounders. Rapaz, meteu 4-0 na Inter de Milão. Na Inter de Milão não, no Inter Miami. E poderia ser mais, mas porque no segundo tempo eles resolveram se poupar, porque já tinha passado, ia pegar logo o Bayern de Munique nas quartas, né? Ganhou do Bayern de Munique com 2 jogadores a menos de 2-0 e a semifinal contra o Real Madrid. O que foi aquilo, meu amigo? Real Madrid começou mal contra o Al Hilal, empatando e quase perdendo para o Al Hilal. Depois ganhou os outros jogos, ganhou da Juventus nas oitavas de finais, ganhou do Borussia nas quartas de finais assim, 3-2, mas foi assim, um domínio do Real Madrid, porque o Borussia, faltando 4 minutos, já nos acréscimos, resolveu surpreender e fez 2 gols em 4 minutos, e quase fez o terceiro, se não fosse Courtois, viu? Sempre Courtois. Para mim, de uma forma geral, acho que foi o melhor goleiro desse Mundial, o Courtois, viu? Porque ele salvou o Real Madrid diversas vezes. No máximo, acho que Fábio aí, que foi melhor. Assim, Sanches só veio jogar mesmo na final, Sanches do Chelsea, e Donnarumma, bom, é um excelente goleiro, mas quando precisou ser exigido, não sei. É porque, de distância eu falo, porque eu não considero Donnarumma o melhor. Mas vamos lá. O PSG estava metendo amasso em todo mundo e meteu um amasso no Real Madrid de 4-0. 3-0 só no primeiro tempo, meu amigo. Xabi Alonso escalou mal, como havia falado em um vídeo anterior, foi. Mas PSG meteu 4-0, meu amigo. Aí o favoritismo do PSG foi lá pra cima. As casas de aposta já estavam com medo já, porque muita gente ia apostar no PSG. Enfim, né? PSG era o bicho papão aí a ser batido. Mas aí no caminho do PSG apareceu um tal de Chelsea, que na primeira fase, como eu já havia dito, perdeu pro Flamengo. Caiu do lado do chaveamento tranquilo, ganhou de 4-1 do Benfica. Mas o Benfica ganhou do Bayern de Munique, mas assim, é Benfica, nem se compara.
Depois eliminou o Palmeiras 2-1, um jogo que o Chelsea foi muito melhor que o Palmeiras. O Palmeiras para mim foi muito covarde ali, mas o Chelsea ainda só fez 2-1, poderia ter sido mais, viu? Contra o Fluminense, o Chelsea 2-0, domínio realmente nada demais, mas final, meu amigo, 3-0 pro Chelsea. O que foi aquilo? PSG não conseguiu jogar bola na final. Cole Palmer, 2 gols e um passe para João Pedro, ex-Fluminense, e que havia eliminado o Fluminense, tá? Meu amigo Sanches era um goleiro que estava sendo muito criticado, porque assim, não era bem visto o Sanches comparado a Fábio, Donnarumma e principalmente Courtois. Mas na final, Sanches fechou 2 vezes ali o gol, viu? Porque o PSG poderia ter feito um golzinho ali, mas enfim. Meu amigo, que amasso do Chelsea, viu? 3-0 só no primeiro tempo. No segundo tempo poderia ter saído mais uns 2 gols ali que Donnarumma defendeu. Realmente fez 2 defesaças, mas assim, só não coloco Donnarumma como um meu top 2 de goleiro, porque ele, ele ficou devendo assim na final e organizar a defesa. Mas assim, é um excelente goleiro, tá? Se não fosse ele, poderia ter sido uns 5-0 pro Chelsea, viu? Mas enfim, mas Courtois, altas vezes salvando o Real Madrid, Fábio, defesaça pelo Fluminense. E bom, Chelsea, primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes, entrou para a história. E o primeiro clube campeão de tudo que disputou. De tudo que disputou. Champions League, Europa League, Conference League, Supercopa da Europa, o Intercontinental, que antigamente era chamado de Mundial de Clubes. E agora, fora a Premier League, as Copas lá na Inglaterra, né? Torneios amistosos aí. E bom, ganhou a primeira Copa do Mundo de clubes. Bom, parabéns ao Chelsea, mereceu ganhar, jogou muito bem na final. E bom, PSG, Real Madrid, agora se conseguir agora só no próximo Mundial. Real Madrid ainda vai ter que brigar por uma vaga no próximo Mundial. PSG já garantiu. E Chelsea, bom, não sei se vai ter que brigar ou se o campeão vai ser classificado já para 2029. Isso aí eu não sei. Mas é isso. Que mundial, meus amigos. Que mundial. Tem pra onde ir não. Espero que o de 2029 seja tão bom ou melhor que esse, viu? Tão bom quanto ou melhor que esse. Mas é isso. Foi mal aí o vídeo longo, mas me empolguei demais. Espero que tenham gostado. Faça o CCC, curta, comente e compartilhe. E até um próximo vídeo. Tchau!